Querida Maíra A Goulart, meca do esquerdismo. é mesmo? Que bom, hein? Que isso, notícia boa. Tá feliz aí? Imagino que sim. Nada como o verdadeiro esquerdismo para ver como a gente não é tão esquerdista assim. Maíra, você inclusive me falou que estava muito atenta ali ao que foi dito no ato da Paulista. Conta para a gente um pouco o que você, quais as suas percepções ali desse ato que me parece com peso político, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Sim, eu termino hoje e vou disponibilizar para vocês um texto em que eu analiso as 4 principais falas do ato, né? 2 falas dirigidas ao componente evangélico, religioso, cristão, de um modo geral, que são Maíra, deixa eu as só te falas. pedir um favor. Você Claro, está com o microfone do fone de ouvido? tô. Tá? Então, Eu tive, tenta aproximar ele um pouco da sua boca. Onde mas que ele está? Ah, ele é ele sem fio? é sem É fio. Bluetooth. Ah, é que tá dando um Você quer eco. que eu tire? Quer que eu troque? Que eu tenho o Eu acho que o tradicional. público vai gostar se você tirar. Eu vou colocar um tradicional. Esse Bluetooth aqui foi uma péssima aquisição. Um segundo, É que às vezes gente. esses Bluetooth eles perdem um pouco a bateria, alguma coisa assim, e tem as questões da conexão também. É mais confortável, né? Mas a Maíra vai consertar para vocês poderem entender, vocês terem o conforto, né, de ter um áudio aqui bonitinho da Maíra Goulart. Enquanto a Maíra vai arrumando aqui, deixa eu trazer aqui comentários de vocês. O Daniel está falando, fica sem fone. Mas ela acho que ela está no celular e ela precisa do fone, né? Vamos aguardar aqui. Pronto, vamos ver se ficou melhor. Ficou melhor? Tá bom? Ficou melhor. Ficou melhor. Perfeito. Eu estava comentando com vocês que hoje eu termino um texto em que eu vou analisar os 4 principais discursos da manifestação, porque eu acredito que eles oferecem um raio-x interessante do que é o bolsonarismo hoje. Qual a fotografia que a gente tem do bolsonarismo e os encaminhamentos que essas lideranças estão dando para os diferentes segmentos que compõem o que a gente entende por bolsonarismo, né? Essas lideranças, elas, embora estejam dentro desse guarda-chuva, elas se dirigem a segmentos com inflexões distintos, né? Silas e a Michele falam para o segmento evangélico, mas não para exatamente os mesmos grupos. O Silas, ele transcende o campo evangélico porque ele é uma liderança do extremismo, do radicalismo de direita. Então ele fala sobretudo para homens, com escolaridade, com algum grau de renda, né, que se posicionam acima da média da pirâmide de renda no Brasil, mas que tem esse acento radical. Daí ele se sentir mais livre para fazer críticas, mais livres não. Daí o seu papel nessa dança ter sido o de dirigir críticas contundentes ao sistema político e, sobretudo, ao judiciário. A Michele, ela fala para o grupo também cristão, numa linguagem muito nativa. A fala dela foi uma oração, mas ela se dirige principalmente às mulheres. Ela fala de cuidado, ela fala de criança, ela fala de idosos, ela fala para as mães, né? E aí ela adota um tom um pouco mais moderado no tocante ao radicalismo político, mas muito intensamente carregado de conotação religiosa. Ela é moderada, porém não se abstém de fazer uma fala maniqueísta, se colocando do lado do bem e designando o mal como algo a ser combatido. Nesse horizonte, eu destaco a terceira fala aqui, que é a fala do Tarcísio. O Tarcísio, ele acaba desempenhando um papel do elemento racional do bolsonarismo. É aquele que está para além dessa linguagem religiosa, utilizando uma linguagem pragmática e econômica. Daí ele menciona as políticas de transferência de renda e as políticas de infraestrutura, né? Ele foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, para tentar atrair aqueles segmentos que não se identificam com uma linguagem carregada
de alusões à religião. Maíra, deixa eu só fazer Você ia falar de mais quem agora? Desculpa. Eu ia falar do Bolsonaro. Do próprio Bolsonaro. Então eu seguro um pouquinho, só para eu trazer aqui um comentário e dizer o seguinte: eu acho que o que está atrapalhando um pouco o seu áudio é que tem um som aí, né? Tem um som rolando aí. Uma pessoa ouvindo algo com volume alto. Então, enfim, como não dá para pedir para parar, a gente vai ter que segurar as pontas. Não, dá sim. Dá? Eu acho que eu vou para mais longe. Falar? Não, eu vou. Vocês estão conhecendo aqui o auditório da Universidade da UFC. Pronto. Universidade Federal do Ceará. Do Ceará. Isso, acho que você foi para um cantinho mais isolado. Vamos ver. É que as transmissões, né, para o YouTube e tudo mais, elas são muito sensíveis, né? Os microfones são muito sensíveis, não pode ter nenhum barulhinho que pega. Mas vamos lá. Eu queria te perguntar, o Malafaia ficou enlouquecido com a repercussão da fala dele. Eu vou até colocar um trechinho do vídeo que ele publicou hoje nas redes, para a gente ver aqui. Um trechinho muito curtinho, para ver o desequilíbrio desse cara, né? É uma coisa assim impressionante. Vamos ver aqui. Povo abençoado do Brasil, acabo aqui de sair do culto da esquerda e com essa imprensa parcial, esquerdopata, ficaram apavorados com um ato sensacional. Ficaram apavorados com a minha fala? Não posso falar a verdade? A verdade agride o mau caráter de vocês? Que vergonha, gente! Falar a verdade nesse país virou ataque. Pode vir, eu não preciso tirar dinheiro de igreja para pagar nada. Vocês vão se ferrar nessa e vão ficar desmoralizados. Pode vir, tá aí. Olha, eu fiquei impressionado com a violência, e acho que se o STF e as autoridades não fizerem nada, aí é perigoso, Maíra, com relação ao Malafaia. Se deixar ele falando assim e não tiver nenhum tipo de freio, porque ele está xingando a imprensa, está xingando o STF, está xingando todo mundo. Achei sensacional esse trecho que você recortou, porque ele elenca quais são os principais elementos desse extremismo, né? É um extremismo de caráter antiliberal, daí a crítica à divisão de poderes, ao judiciário, e também à mídia, à opinião pública, enquanto espaço que faz parte desse ambiente liberal. A fala dele também fala, né, desse inimigo como sendo a esquerda, e aí ela é muito didática, porque o que reúne esses diferentes grupos que compõem o bolsonarismo, e mesmo a extrema-direita global, é esse medo da esquerda. E como a gente já comentou antes, a esquerda ela pode significar várias coisas, né? Na fala de um religioso, ela acaba assumindo uma conotação moral, devassidão de valores. Ela pode significar também corrupção econômica, ela pode significar também populismo econômico, que é como eles chamam políticas de transferência de renda, de valorização das classes populares. Então, a esquerda ela é um significado que flutua para atrair esses diferentes segmentos que se sentem ameaçados pelos processos de inclusão simbólica e econômica das classes oprimidas, não hegemônicas, seja em termos econômicos, os pobres, seja em termos sociais, minorias LGBTQIA+, e outras minorias que são perseguidas por esse entendimento iliberal da política. Isso é um elemento que a gente não comentou ainda das manifestações, que foram as pesquisas que foram feitas com o público, né? Um público Sim, inclusive, predominantemente... Isso. Pode falar. Predominantemente branco, masculino, de ensino superior, ou seja, ensino superior como um proxy de renda. Então, é aquilo que a gente identifica como classe hegemônica, né? Que não se enquadra em minorias, né? São os ricos, os brancos, os hegemônicos. Vamos falar então do Bolsonaro agora, que eu te cortei naquele momento. Fala um pouquinho das coisas que ele falou. O que chamou a atenção de todo mundo foi essa coisa da anistia, de colocar anistia dos vândalos, terroristas, né, criminosos do 8 de janeiro. Tá me escutando?
É que meu microfone parou de funcionar. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Dele pedir essa anistia, o Hamilton Mourão, senador, abriu lá uma pesquisa no site do Senado. Fala um pouco para a gente, então, da fala do Bolsonaro. Bem, o Bolsonaro, ele aproveitou esse momento, vocês estão me ouvindo? Bolsonaro aproveitou esse momento para orientar o seu rebanho, né? Ele fez uma fala geral que resume quais são as indicações daqui para frente. Em particular, ele orientou seus seguidores de como dialogar com as acusações que estão sendo postas contra ele. Fazendo isso, ele acabou reconhecendo que conhecia essas acusações, né? Quando ele menciona a minuta, ele acaba dando uma prova contra si mesmo. Uma vez quando ele foi chamado a depor, ele disse que não conhecia os documentos, né? Então, esse é só um comentário adicional. Mas o que ele fala, né? Ele tenta fazer uma diferenciação muito arriscada, a meu ver, entre estado de sítio e golpe. A fala que eu achei mais interessante dele, que vai ser um dos subtítulos do meu texto, é golpe é tanque na rua. Eu achei essa fala bem interessante porque ele vai tentar não negar uma movimentação para impedir a posse do Lula ou para retirá-lo do poder, mas sim dizer que isso não é propriamente um golpe. Daí ele mantém junto dele, né, esse grupo, e a pesquisa indica que 94% acreditam que a gente vive em algo análogo a uma ditadura e 88% acreditam que o Lula não ganhou a eleição, ou seja, que houve fraude nas urnas. Então, ele mantém esse diálogo de que um golpe seria, ou uma intervenção, seria para garantir a própria democracia e diminui o potencial criminoso da sua organização para impedir a tomada de poder de um presidente eleito, ou a posse, ou a continuação do governo de um presidente eleito. Eu acho que essa estratégia ela é uma estratégia muito arriscada, porque ele continua investindo contra os elementos do Estado de Direito, dentre eles a justiça eleitoral. Agora, não te parece que eu estou percebendo, a gente está conversando sobre isso já há 2 dias aqui, praticamente sem parar, são percepções múltiplas, tem gente que acha que foi um fracasso, tem a polêmica sobre quantidade de pessoas, aquela coisa, né? Quer dizer, na verdade, Bolsonaro demonstrou que pode juntar um público, mas eu acho que isso não é mais comprovação de base popular, né? Eu também acho que isso poderia dar um outro debate, porque esse pessoal que vai lá para acompanhar Bolsonaro na Paulista e tudo mais, é como se fosse uma festa, não é consciência política, né, Maíra? É uma outra coisa, né? Você não vê diferença, por exemplo? Eu acho que é consciência política. Você acha que é consciência política? Eu concordo com o que você falou antes. Eu acho que popular é um termo muito difícil de diferenciar qualquer coisa numa sociedade de massas. Né? Você consegue juntar milhares de pessoas que consomem uma determinada coisa, que é uma coisa de elite. Né? Se a gente for colocar todo mundo que tem um carro Hyundai, você consegue juntar 20 mil pessoas que tem... Eu sei que você tem carro, mas eu não faço outras perguntas sobre carro, porque eu não entendo nada. Mas, por exemplo, todo mundo que tem determinada coisa que a gente sabe que é uma coisa que não é uma coisa popular. Mas a gente vive numa sociedade de massas e, portanto, quase qualquer coisa consegue adensar muita gente, caso os reúna. Não sei se você está ficando claro o que eu estou querendo conduzir. O bolsonarismo não é um movimento que enaltece as classes populares, enquanto classes menos privilegiadas economicamente. Ele é um movimento que se dirige às elites. Mas isso não significa que ele não tenha densidade numérica, porque nós vivemos numa sociedade multitudinária, tem gente pra caramba. Então, como explicar que o Ricardo Nunes, candidato a prefeito, né, a reeleição em São Paulo, aliás, ele não foi eleito, foi o Bruno Covas, ele assumiu depois da morte do Bruno Covas,
mas ele vai ser candidato em São Paulo, vai concorrer com Boulos, eles estão praticamente empatados ali pelas pesquisas que estão saindo. O fato do Ricardo Nunes não querer aparecer do lado do Bolsonaro. Como é que você explica isso? Isso aí é um elemento muito interessante das nossas elites políticas, porque muito mais do que ideológicas, elas são fisiológicas. Elas querem estar perto de onde está o núcleo dos cargos e recursos. Outro elemento que explica isso, né, daí a atratividade de quem tem a caneta, de quem está no governo no Executivo Nacional, da presidência. O segundo elemento é o bolsonarismo pode sim ser um fenômeno capaz de atrair massas. O bolsonarismo é sim um fenômeno político. Foi isso que eu discordei de você, Conde, quando você disse que essas pessoas não têm consciência política. Elas têm uma consciência política diferente das nossas, mas isso é consciência política também. O que eles são é uma minoria política extremista. Eles são uma minoria. Por isso que para eleições majoritárias, como é o caso de uma prefeitura, eles têm mais problemas. Aí eles precisam do quê? Desses elementos de articulação, como é o caso do antipetismo. Você não acha? É o bolsonarismo que ganha uma eleição majoritária. O o bolsonarismo é 30%. O que ganha eleição majoritária é o antipetismo. Não, deixa eu ir mais fundo, então. Vai. Desculpa, mas deixa eu ir mais fundo com você. Não seria a antipolítica? Quer dizer, eu vejo essas pessoas. Tem uma cena clássica que foi divulgada lá, né? Acho que o Joaquim de Carvalho fez a entrevista ali, perguntou: por que você está com a bandeira de Israel? A pessoa fala assim: porque eu sou cristã. Quer dizer, nada a ver, né? Porque Israel não é cristão. Só 2% dos judeus, a religião judaica é muito mais, enfim. Na verdade, existe ali quase que uma negação do cristianismo, né? Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas enfim. No texto que eu vou colocar para vocês, eu vou botar links que vão levar vocês para palestras e textos sobre o sionismo cristão, que é uma chave de leitura muito tradicional em quem estuda religião, estuda evangélicos, que mostra como o Primeiro Testamento, e com isso, né, Israel como um povo que herda o Primeiro Testamento, é utilizado como manifestação de ortodoxia religiosa, ortodoxia cristã, como se o Primeiro Testamento fosse o verdadeiro testamento, aquele daqueles que são ortodoxos. Por isso que as alusões a Israel, elas são muito comuns entre os evangélicos mais radicalizados. Isso não é algo que ocorre agora, mas tem sim uma inflexão no momento. O sionismo cristão é um traço constitutivo desse movimento evangélico que se transforma cada vez mais numa alavanca política, que ganha conotações, às vezes, de radicalismo político. Mas no contexto atual, em que a mídia tradicional e os segmentos da elite estão utilizando a fala do Lula, né, sobre o Holocausto, denunciando os crimes cometidos por Israel, isso está sendo utilizado para alimentar o quê? O antipetismo. Por isso que, nesse contexto de agora, a bandeira de Israel cumpre uma função dupla. Evoca essa ortodoxia cristã, evangélica, e que, mesmo católica, né, que quer fazer essa alusão ao Primeiro Testamento como o testamento mais verdadeiro, e também o antipetismo que está utilizando. Eu não sei se você viu, mas eu fui ligar na cobertura da Globo News no domingo à noite e o jornal era sobre Israel, repercussões da fala do Lula, que já faz uma semana, ignorando a manifestação. Esse assunto está alimentando o nosso tradicional antipetismo. E como eles são muito espertos nessa questão de pegar carona, né? Mais espertos que o Paulo Pimenta da Secom, né? Vamos admitir. Pegar carona naquilo que está bombando, né? Que está incomodando as pessoas, né? Como a questão da fala do Lula de Israel, eles entraram de cabeça nessa questão de Israel. Foi a maior defesa de Israel da história da humanidade. Nunca ninguém viu tanta bandeira de Israel numa manifestação junto. É uma coisa assim absurda. Maíra, deixa eu ir para o bate-papo aqui, porque o pessoal está querendo participar, e é claro que a gente quer a participação de vocês aqui, podem comentar à vontade. O Paulo Paiva, acho que muita gente foi pelo passeio grátis a São Paulo. É isso que eu penso um pouco também. A Maíra acho que não vai concordar muito com isso. Financiado por quem bancou ônibus e sabe-se o que mais. Quer dizer, é uma coisa de antipolítica, né? De negação, né? Mas acho que o seu comentário sobre o antipetismo...
Ele Deixa eu complementa isso. reagir a isso. Uma coisa não quer dizer a outra, né? Porque é uma capacidade política você conseguir organizar transporte para pessoas. Sim. O bolsonarismo difere de outros movimentos mais tradicionais de direita porque ele tem capacidade de organizar redes, de organizar grupos, de organizar recursos econômicos e de fazer essa manifestação. Não, Isso e a não é um ativo militância político, Paulo. é um ativo político, tudo bem. E a militância, se a gente pode chamar de militância, quer dizer, os seguidores, né? Eles são disciplinados e obedientes, né? Que é uma coisa que a esquerda não é muito. Aliás, até por uma questão estrutural de conceito, né? Quer dizer, nós temos o espírito crítico. Já pensou se eles tivessem espírito crítico? Ô, Maíra, querida, deixa eu trazer aqui o Carlos Augusto de Bonis Cruz, está dizendo: fracasso do PSDB como opção de combate ao PT fez os diabos velhos saírem do armário. O extremismo misturado com religião é a herança da derrocada tucana. Os evangélicos são a oposição política, sem eles Bozo não existiria. Obrigado, Excelente, Carlos Carlos. Augusto. Diga, você quer Concordo muito comentar? com você. Quero sim, quero Por favor. comentar esse comentário que eu achei excelente, mas só chama atenção que entre os tucanos já havia muita gente da Opus Dei, que é uma outra faceta do radicalismo religioso. Então, temos componente religioso também na direita tradicional. Não é uma invenção. Bolsonaro inventou muito pouco. Talvez o que ele tenha de traço distintivo, onde é essa capacidade de arregimentar redes, de gerar engajamento, de gerar essa estruturação e coesão. Mas já foi melhor também, né? Quer dizer, essa capacidade dele já foi melhor. Olha, a Elia Argolo, que adora você, Maíra, está dizendo aqui: onde leio esse texto da Maíra? A Maíra vai me entregar, vai publicar. Como é que você vai fazer esse texto que Eu você está vou te escrevendo? entregar, eu vou te mandar hoje, é porque em virtude do Congresso do Andes, onde eu sou uma minoria e venho para ser esculhambada, eu atrasei um pouco, eu vou entregar hoje. Então, assim que a Maíra me entregar, eu vou jogar nas minhas redes e vou mandar também para os sites parceiros para publicar, tá bom? Aí vocês leem lá, coloco na minha comunidade também no YouTube, tá bom, meus amores? Maíra, o seguinte, e o rescaldo final desse processo, né? Eu queria um veredito teu no sentido de que qual é o próximo passo, qual é o desdobramento. Eu senti que o Malafaia está querendo ocupar o lugar do Bolsonaro. O Fernando Horta fez uma análise muito interessante ontem, de que todos os discursos ali tratavam o Bolsonaro como alguém já carta fora do baralho, como alguém que já estava preso. O Malafaia, o Gustavo Gayer, a própria Michelle Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro já foi preso, eles estão querendo espólio, estão brigando pelo espólio do Bolsonaro. Você concorda com essa leitura? Concordo. Eu concordo, e esse é um problema para todo fenômeno carismático, que é o problema da sucessão. Isso vai sim ser um drama, mas até 2026 falta muito tempo. Não acho que a gente tenha uma canibalização agora entre essas lideranças. Elas estão sendo utilizadas para falar com grupos nichados dentro do bolsonarismo. Um mais feminino, um mais feminino e moderado, Michele. Um mais masculino e radicalizado, Silas. Um mais masculino e moderado, que é o Tarcísio. E é ele que está ficando com a maior parcela desses apoiadores, segundo a pesquisa que foi conduzida no final durante a manifestação. Né? Ele foi o indicado como possível sucessor. Isso não significa ainda nada, para 2026 falta muito tempo, mas qual é o grande saldo? Foi a pergunta que você me fez. Né? O saldo é: isso não afeta as investigações da Polícia Federal. E quem foi o grande ausente dessa manifestação? Quem teve o foco desviado por essa manifestação? Os militares. Antes, na semana passada, a gente só falava dos militares, de investigar, de punir, de prender esses militares. O Exército já estava arrumando as celinhas deles. E essa manifestação tirou um pouco o foco disso. Bolsonaro, quando fala golpe é tanque nas ruas, ele está dizendo não teve tanque, não teve militar. A gente fez uma orquestração civil. Eu chamei, foram os ministros. Eu chamei o Conselho dos Ministros. Não, vamos voltar a falar dos militares, porque é disso que a gente não pode perder o foco. Bolsonaro já perdeu nas urnas. Daqui para frente é uma desidratação e uma derrocada. Dos 13 governadores que foram eleitos com apoio de Jair Bolsonaro, só foram 4.
O que a gente tem que ter atenção é com essa vertebração em armas do bolsonarismo, que são os militares. Essa manifestação tirou o nosso foco disso. Olha que interessante, eu estava ansioso para te escutar sobre isso, viu, Maíra? Porque você, enfim, pesquisadora, né, veia de pesquisador, pega coisas que a gente não percebe assim, né, no bate-pronto, mas houve um descolamento dos militares, de fato, inclusive no discurso pensado do Bolsonaro. Né? Golpe é tanque na rua, tá tirando, né, essa digamos, essa questão do golpe, da tentativa, dos enquadramentos da lei. Para terminar, Maíra, essa questão da anistia que ele falou, a que ponto isso pode... eu estou perguntando sobre a anistia que ele pediu para os vândalos lá do 8 de janeiro, porque vários analistas colocaram que isso vai pautar o discurso bolsonarista nos próximos semanas e meses, talvez. Você concorda com isso? O que você acha? Concordo, sim. A minha leitura sobre a fala do Bolsonaro é que ele está dando as chaves, os conteúdos discursivos para os seus defensores, seja no campo jurídico, né, seus advogados, seja no campo político, o que eles devem falar em defesa do Bolsonaro. E aí a ideia de anistia ela é ambígua o suficiente, porque, olha só, observa novamente, ela evoca o período da transição democrática, em que os crimes militares não foram punidos, ela evoca um pedido que diz respeito aos cidadãos que participaram do 8 de janeiro, mas também a ele e aos militares envolvidos, às elites que estiveram envolvidas na estruturação desse evento, né? Então, eu acho que a chave que ele deu foi, lembrem da anistia. A anistia sempre foi a forma como a gente lidou com os militares. Vamos voltar para isso. E nós, enquanto cidadania, vamos dizer, anistia não. Dessa vez não. Porque enquanto a gente continuar anistiando o militar que ganha salário público, ganha arma, a gente que dá as armas para eles defenderem a Constituição e o Estado de Direito, e eles estão utilizando esses recursos para produzir fake news contra as urnas e para organizar golpe de Estado contra presidente eleito, enquanto a gente fechar os olhos para isso, nessa chave da anistia, nessa chave da pactuação, porque ele está dizendo isso é para o governo também. Ele está dizendo assim, olha como eu sou capaz de colocar gente na rua, olha a instabilidade política que eu sou capaz de criar, olha a confusão que eu posso criar. Vamos apostar na anistia, vamos deixar isso quieto. Vamos apagar o passado, que é o que ele falou. Vamos apagar o passado. E olha, eu acho que não tem volta, acho que ninguém vai apagar passado nenhum, mas pelo perfil do Brasil de conciliação histórica, né, a gente não pode ignorar esse risco, né? Se bobear, fala assim, não, esquece esse negócio, vamos tocar o país tem mais a ganhar, né? Agora, isso vai ficar para um outro debate, então, para a gente saber se de fato... Eu queria falar uma coisa. Fala, querida. Fazer uma homenagem nessa fala. Nessa semana que passou, a gente perdeu um grande intelectual, o Werneck Viana. Werneck. E a tese central do Werneck era a revolução passiva, que é exatamente essa ideia, né? Não sei se você... Existe um livro dele, convido a leitura, Revolução Passiva, em que ele fala o seguinte, o Brasil ele se caracteriza por transições pactuadas, que é exatamente disso que a gente está falando. Um acordão com o Supremo em tudo, em que no final as modificações vão ser moleculares, em que no final as elites nunca são punidas, porque elas fazem parte da transição. Elas estão sempre no governo que entra também. Elas conseguem sempre fazer valer a sua vontade. Maíra Goulart, eu já estou colocando a Soraya Mendes aqui na nossa tela, porque ela vai continuar conosco aqui. A Maíra vou liberar a Maíra, passando o bastão aqui para a Soraya Mendes. Soraya, querida, seja muito bem-vinda. Oi, Soraya, tudo bem? Olá, Maíra, olá, Conde, olá, comunidade 247, alegria te ouvir, Maíra, uma alegria também estar aqui para conversar com o Conde agora na sequência. Maíra, muito obrigado, viu? Boa sequência aí na UFC. Semana que vem estamos juntos de novo. Beijo. Beijinho. Boa tarde a todos.